Isabelle? Eu acho que ela. Isabelle Souza. Daqui é a Isabelle Nascimento, né? Não, eu acho que a Isabelle entrou foi na aula errada. A Isabelle Souza eu acho que é do quinto ano. Pronto, vamos lá. Página 129. A gente vai corrigir a atividade, né, da aula passada, tá bom? Eu vou colocando aqui no chat, certo? As respostas. E enquanto a tia estiver colocando as respostas no chat, vocês, por favor, não digitem nada, tá bom? Para colocar lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aí vocês irão fazer o quê? Ativa aí o microfone e pergunta para a tia, tá bom? Não coloca lá no chat não, para não misturar com as questões que a tia está colocando, ok? Vamos lá. Questão 1 da página 129. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Rizomas. 2. Tubérculos. 3. Brotos. Certo que a gente ainda vai ver essa parte aí, né? Mas ficou fácil porque tinha no conteúdo, certo? Então, o primeiro quadrinho ele diz assim: são plantas em miniaturas, né, produzidas pela planta mãe. Aí vocês colocam o número 3. Gente, por favor, eu vou pedir encarecidamente, não coloquem nada no chat, certo? Porque eu acabei de falar e vocês estão colocando no chat. A página, eu já disse para a Joana, página 129, atividade. Então vamos lá. Questão 1, aí o primeiro quadrado fica 3, né? Que é o quê? Brotos, certo? Segundo quadrinho, caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Rizomas, tá? E o último são caules que acumulam reservas de alimentos. 2, né? Que é os tubérculos. Então fica 3, 2, certo? Pronto. A questão 2, né? Tiveram aí alguns tiveram dificuldades, certo? Mas eu vou colocar aqui bem direitinho, certo? Para vocês não terem nenhuma dificuldade, certo? Observe a imagem e responda. Vocês irão colocar, eu vou colocar os nomes, certo? De acordo com que eu colocar os nomes, vocês vão colocar os números, certo? O número 1 é esse primeiro círculozinho que tem aí em cima, certo? Que nessa parte laranja é o número 1, certo? Esse primeiro círculozinho. O segundo círculo que tem do outro lado, né, que é a folha lilás, vocês irão colocar o número 2, certo? Irão colocar o número 2. O outro círculozinho que tem aí abaixo do primeiro, que eu coloquei o número 1, vocês irão colocar o número 5. Tia, Oi. a tia pode repetir a questão 2? A Pronto, eu tia, tô falando agora. Ó, e ainda a tia não disse os nomes, né? Porque aqui tem os números do lado para botar os nomes. pronto, eu vou colocar. Só um Aí a instantinho, eu gente tô bota dizendo no primeiro os chat. números, certo? Aí a gente Ó, bota no chat, tá? primeiro círculozinho aí, não, na imagem, vocês têm que numerar, certo? Ou de você está numerado? Eu acho que não. É para numerar, tia. Pronto. O primeiro círculozinho aí que tem, certo? Que é na partezinha laranja, certo? Vocês vão colocar o número 1, certo? No segundo círculo que tem do lado, que é a flor, né? A pétalazinha da flor, lilazinha, vocês vão colocar o número 2.
Nesse outro círculozinho, abaixo do primeiro, que tem que é nessa partezinha amarela, né? Tipo umas ondazinhas, vocês irão colocar o número 5. 5. Aí lá embaixo, né? No lado que tem o número 1 e o 5, né? Esse que ele aponta lá para a parte dessa partezinha vermelha dentro do laranja. Vocês irão colocar o número 4. E do outro lado, o último círculo, lá embaixo, que pega na parte laranja, vocês irão colocar o número 3. Certo? Então, primeira bolinha fica o número 1. Abaixo do número 1, esse círculo aí, o número 5. Do outro lado, a pétalazinha lilás, o número 2. Aí, abaixo do número 2, lá, número 3. E do outro lado, onde tem o 1 e o 5, vocês coloquem o número 4. Tem 3 círculos de um lado e 2 do outro. Nos 3 círculos, vocês vão colocar 1, 5 e 4. E do outro lado, que tem os 2 círculos, vocês colocarão 2 e 3, certo? Gente, ó. Aí agora a gente vai preencher, certo? Do outro lado, isso. Agora a gente vai preencher. No círculo da parte amarela, que é o que tem lá embaixo, Ângelo, né? Que é o último, é o número 3, tá? Pronto. Então agora eu vou colocar aqui. Não coloquem nada no chat. Não coloquem. Eu vou colocar agora como é que vai ficar. O número 1 é o pistilo, que vocês vão colocar aí. O número 2, pétala. O 3, ovário. O 4, óvulo. O 5, estame. 1, pistilo. 2, pétala. 3, ovário. 4, óvulo. E 5, estame. Certo? É essa a questão que vocês irão colocar aí, tá bom? Aí ele lá embaixo ele diz assim, ó. A. Complete os espaços com o nome das partes da planta. A gente já completou. B. Circule o local onde são produzidas as células reprodutivas masculinas. Pronto. Aí, em cima da pétala, aonde vocês colocaram a pétalazinha lilás, tem essas ondazinhas aí, ó, amarela, né? Vocês vão circular as 3 últimas ondinhas amarelas, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, nessa partezinha aqui, ó. Certo? Em cima da pétala. Estão vendo? Ô, tia, aí é as 3 últimas, né? Tipo, Vocês irão circular apenas essas 3 últimas, tá? aqui, ó. Isso. Pronto. Aí depois, marque um X no local onde as células reprodutivas femininas são produzidas. Pronto. O X vocês vão marcar nessa partezinha vermelha dentro dessa laranja aqui no meio, ó. Aqui vocês irão marcar o X, certo? Ok, né? A questão 2. Tia, peraí, foi por causa que a minha internet me tirou. Aí eu não vi. Oi? Foi porque a minha internet me tirou, aí eu não vi. Tu não viu o quê? Eu não vi a 2. Eita, a 2 é complicada, mas peraí. Tu já preencheu esses círculozinhos ou tu não fez nada na 2? Só o círculozinho. Pronto. Aí o número 1, você vai preencher do lado, o número 1, pistilo. Deixa eu ver. Tu não conseguiu ver nem no chat, não? Tia.
Não. Eu vou colocar novamente no chat a questão 2, tá? Tia, Coloquei aí novamente a questão 2. Aí você preenche aí, tá bom? tia, me, des- Oi. me desculpa porque eu errei quase tudo, porque eu não entendi nada daqui. Tá bom, amor, não tem problema, mas corrigiu, né, agora? Corrigi, tia. Ótimo. Pronto. Então vamos lá. Página 130, questão 3. Circule as frases cujas afirmativas estão corretas. A. Logo após a polinização ocorre a fecundação. Ok, vocês irão circular essa daí, tá? Vou colocar no chat. B. A abobeira só tem flores femininas. Não. C. A reprodução assexuada é também chamada de reprodução vegetativa. Certo. D. As avencas são plantas complexas e dão lindas flores. Não. E. De um tubérculo de batata não surgem folhas nem flores. Também não. Então, vocês irão circular apenas a A e a C, certo? Questão 4. Descubra os nomes de algumas plantas e explique o que elas têm em comum. Pronto, vou colocar aqui. Primeira planta, avencas. Segunda planta, musgos. E a terceira e última planta, samambaias. Aí lá embaixo, nessa linhazinha, vocês vão colocar assim: elas não têm flores nem frutos, Tia, nem sementes, e se reproduzem através, só um instante, Tia, posso ler o meu? de células, só um instante, de células chamadas de esporos. Se tia, tiver igual ou parecido, gente, vocês podem deixar assim, tá? tia, Aí, posso ler o meu? essa daí ainda faz parte. Tia, assim. Gente, só um instantinho, amor. Ó, eu não tenho muito tempo, já são 8h18, certo? Mas aí eu vou deixar vocês compartilharem aí, certo? Que seja rapidinho, um de cada vez. Eu posso ler o meu? Pode? Eu coloquei assim. Elas se produzem através de células chamadas de esporos. Isso. Tia, eu botei assim no meu, ó. Hum, Elas não têm flores, nem frutos e nem sementes. certo. Pronto, a mesma coisa, certo? Tia, eu quero falar uma Oi, coisa. Posso? pode falar. Não tem flores nem sementes. Elas se reproduzem através de células chamadas de esporos. Uhum, ótimo. Posso ler o meu, tia? Pode sim. Elas não têm flores, nem frutos, nem sementes. Elas se reproduzem através de células chamadas de esporos. Pronto. Igual que eu coloquei aí para vocês, certo? Pronto. Vamos lá, questão 5. Na questão 5, ele pediu para vocês observarem as imagens, né? Pesquisar e escrever o que caracteriza cada planta de acordo com a sua reprodução. Essa primeira imagem aí, ó, vou colocar para vocês. A macieira, certo? A macieira é a planta da maçã, certo? Possui flores, vírgula, onde se localizam as células reprodutoras masculina
e feminina. Essa é a primeira planta. Segunda planta, a bananeira. Bananeira é um rizoma que cresce horizontalmente. Tia, Tia, Aí eu não dois pontos. coloquei isso. Rompendose, peraí, rompendose, vírgula, dá origem a uma nova planta. tia, Pronto. Aí, deixa eu só ver aqui. Só um instantinho, viu? Deixa só eu terminar aqui, por favor. Gente, eu não sei se aqui é rompendo, se é rompendose aqui. Vou colocar rompendo-se, que é melhor. A próxima planta, o pinheiro. Não tem flores, certo? O pinheiro, ele não tem flores, nem frutos, vírgula. Reproduz-se através. Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desative. Através de sementes. Pronto, coloquei aí. A primeira macieira, segunda bananeira e a terceira é o pinheiro, certo? Vocês vão comparar aí com o que vocês colocaram, certo? Se tiver igual ou parecido, ok, certo? Se não, vocês têm que dar uma modificadazinha aí, certo? Tia, eu posso pra te ouvir? Vamos tia, lá. Eu coloquei assim na maçã. Por meio de sementes ou de brotações, a partir de gemas adventícias das raízes da Certo, banana. Normalmente é feita por via vegetativa em que ocorre a separação de brotos de planta-mãe que duram origem a outro indivíduo. No pinheiro, liberam esporos também de grãos pólen que se espalham através do movimento dos ventos até encontrarem os cones femininos, que produzem a osfera, formando um gigoto. certo. tia, Pronto, gente, ó. tia. Deixa eu dizer pra... Oi. A tia pode deixar aí no chat o número do WhatsApp da tia, Eu já coloquei lá. mas não apareceu. Eu fui lá no quarto ano A e do quarto ano B não apareceu. Pois eu vou colocar novamente, tá? Aí a tia Pronto, pode gente, ó. botar. Deixa eu falar aqui com vocês. Pronto. Na página 127, né, nas outras páginas a gente viu, né, sobre como é que funciona a reprodução das plantas, né? Na página 127, que era o que a gente iria continuar, não vai dar tempo eu resumir tudo, porque já são 8h24, né? A gente perdeu um tempão aí na correção, certo? Então, assim, só para explicar para vocês como é que funciona aí a parte, né, do boto, do rizoma e dos tubérculos. Vocês acabaram por fazendo as atividades e não deu tempo, eu explicar como é que funciona, né? Então, vamos lá. Ó, como eu falei para vocês, a reprodução assexuada, né? Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Como é que funciona a reprodução assexuada, né?
Algumas plantas, elas funcionam de maneira diferente, certo, gente? E não precisam da participação das flores, né? Ou das sementes para se reproduzir, que é o caso da reprodução assexuada, certo? Então, para gerarem uma nova vida, o que é que essas plantas fazem, né? Elas precisam apenas que caiam, né, no solo, ou seja, no chão, pequenas partes como que os esporos, as folhas ou os galhos, certo? Esse tipo de reprodução, gente, ela é também conhecida como reprodução vegetativa, né? A mesma reprodução assexuada, né? A reprodução assexuada é a mesma coisa da reprodução vegetativa. Aí ele vai falar alguns exemplos de reprodução assexuada ou vegetativa, né? Que é os brotos. Os brotos são o quê? São plantas em miniaturas produzidas pela planta mãe, certo? Esses brotos, eles podem se separar da planta mãe, né, e dar origem a uma nova planta. Então, eles podem se separar, certo? Da planta mãe e dar origem a uma nova planta, né? A bromélia pode ser produzida dessa maneira. Esse aqui é um exemplo de bromélia, viu, gente? Os rizomas são caules, né, que crescem horizontalmente, né, embaixo da terra, certo? Caso o rizoma se rompa, né, ele pode dar origem a uma nova planta. Se ele se romper, ele pode dar uma origem a uma nova planta, na qual os seus ramos crescem, né, em sentido vertical. A bananeira, por exemplo, ela é um exemplo de rizoma, porque o caule dela vem do chão, certo? E as folhas crescem, o caule cresce horizontalmente e as folhas nascem vertical, ou seja, o caule nasce reto e as folhas, né, crescem para os lados, certo? Os, pronto. Os brotos, ó, deixa eu explicar de novo. Os brotos, eles são plantas em miniatura, ou seja, são plantas pequenas, né? Que são produzidos pela planta mãe, ou seja, eles precisam de uma planta para se produzir, certo? Mas que se ele se separar da planta mãe, né, ele também dará uma origem a uma nova planta. Já os rizomas, não. São aqueles caules, né, é o exemplo da bananeira, que crescem horizontalmente, que ele cresce retinho, mas as plantas e os galhos, eles crescem verticalmente, ou seja, para os lados, certo? Os tubérculos são caules que se acumulam reservas de alimento, né? Se um tubérculo se separar da planta mãe, pode se enraizar e dar origem a uma nova planta. A batata, por exemplo, é uma origem de tubérculo, né? Nasce no chão, mas que se separar, ele pode. Tia, Oi. a Isabela tá dizendo que não tá entendendo. Pronto, era isso que eu estava vendo aqui agora. Vamos lá, voltar Tia, não tô novamente. te vendo, tia, não tô te vendo. Nós temos aqui 2 minutinhos, eu vou falar, não tem como eu falar, né, devagar. Mas assim, como eu falei para vocês, os brotos, ele deu o exemplo da bromélia, certo? A reprodução assexuada, gente, ela pode ser, né, de dois tipos, certo? Ela pode ser assexuada ou vegetativa, tem esses dois nomes, certo? Então, assim, o broto, ele depende de uma planta mãe, né, que para poder se produzir. Mas que se ele se separar da planta mãe, ele vai dar uma origem a uma nova planta, certo? O rizoma não, ele deu o exemplo da bananeira, né, que é uma planta que o caule nasce no solo, né, no chão, cresce retinho, e as plantas, né, elas nascem verticalmente, né, que nascem para os lados. Os tubérculos, eles são enraizados, que é o exemplo da batata, né, que nasce no chão, tá bom? Na página 128, ele fala dos esporos, né, que a samambaia tem, certo? Que é aqueles pontinhos pretos lá nas folhinhas da samambaia, certo? Que são os conjuntos de esporos. Aqui nessa segunda imagem, ele deu o exemplo do tubérculo, certo? Da batata, porque lá podem surgir, né, outras novas folhas, certo? E essa última aí é a folha da fortuna, né, que surgem bordas na folha.
além da folha que tem no meio, surgem umas bordas de folhas nas pontas. Por isso que ela é chamada folha da fortuna. Certo, gente? Pronto, eu sei que foi um pouquinho rápido, né? Mas é porque o conteúdo é um pouco complexo, certo? Vocês podem estar lendo, tá? Novamente o conteúdo. Qualquer dúvida pode me mandar o zap. Eu vou colocar o meu zap lá no Google Sala de Aula para que vocês possam estarem tirando qualquer dúvida, tá bom? A atividade de hoje é no caderno. Eu já vou colocar lá no Google Sala de Aula. Vocês devem copiar e responder no caderno, tá bom? Então, beijos para vocês e até amanhã na nossa aula de aula. Tchau, tia. Chat, né? Tchau, tia. Tchau. Tia, botar Tchau. no chat. Pronto, vou colocar aqui no chat, tá, Emily? Aí você pode estar anotando. Tá. Fica até melhor. Tchau, tia. Tchau. Coloquei aí no chat, viu? Tá. Ô, tia, mas você também vai botar lá no Google Sala de Aula? Não, vou colocar só aí. Já coloquei aí, tá? Tchau.